Vamos para a parte 2 do vídeo, pessoal. Vamos falar então agora sobre o processo decisorial. Então, se o administrador a todo momento está à frente de alternativas para a tomada de decisão, o processo decisorial é o caminho mental que o administrador vai fazer para a tomada dessa decisão, tá? Então, o tomador de decisão, no caso que é o administrador, ele está inserido em um ambiente, em um contexto. E é através desse contexto que ele vai tomar a decisão, tá? Esse contexto, por exemplo, também vai ser baseado, e a tomada de decisão dele também pode ser influenciada por fatores pessoais, por fatores que ele está vendo ali no momento do processo. Então, quando nós nos deparamos com alguma situação, nós buscamos bagagens na nossa mente, naquilo que nós pensamos, a respeito das nossas qualidades, das nossas preferências, aquilo que nós tomamos como importante que aconteça. E aí tem muito a ver com a nossa ética, com a nossa moral. A tomada de decisão, ela tem que ser o mais ética possível, né? Nós temos que ser éticos no meio corporativo. Parece uma coisa assim, se você vai falar assim, professora, mas a ética é algo que todos nós temos que seguir. Já deveríamos saber. Mas existem profissionais e profissionais. Aqueles profissionais que vão utilizar a ética, a moral, aquilo que eles aprenderam em casa para a execução de tudo que eles fazem na vida. Existem outros profissionais que preferem às vezes tomar o meio mais rápido, às vezes preferem tomar o meio mais simples, ou então o meio que lhe convém para resolver um problema. E esse não é o meio ético, não é o meio moral. É aquele jeitinho brasileiro, sabe? Que às vezes algumas pessoas têm para tomada de decisão ou para resolver algum problema, e acaba que isso, no momento, pode ser que não cause nenhum impacto, mas no todo, no processo, lá na frente, vai repercutir alguma coisa e não seja a forma mais correta de resolver, tá bom? De tomar a decisão. Então, quando eu falo que o administrador se usa de preferências, é por isso, ele vai utilizar aquilo que ele recebeu de bagagem, não só de bagagem de conhecimento, mas também aquilo que ele teve de conhecimento dos pais, da família, do ambiente onde ele viveu, das experiências de trabalho que ele teve anterior, e é aí as preferências dele que estou dizendo aqui, tá? Então, o processo decisorial, ele é complexo, não é algo que acontece de forma simples. Aí eu pergunto para vocês, quando vocês se deparam com alguma situação, vocês acham simples resolver o problema? Às vezes ele é simples mesmo, é algo que você já sabe fazer, que você já se deparou, ou decisões que você já tenha tomado antes. Agora, decidir coisas grandes, aonde envolve muitas pessoas, aonde envolve números maiores, ou informações que vocês não tenham suficientes, cabe em um processo decisório mais complexo. Então, quais são as 6 etapas do processo decisorial? Primeiro, identificar a situação. Qual é a situação que eu tenho que resolver? É uma situação simples? Não é tão simples? É uma situação complexa? Qual é a situação que eu tenho que resolver? Segunda etapa, obter um maior número de informações possíveis sobre essa situação. Aí é se cercar de toda informação possível, gente. Nem sempre aquilo que eu vou resolver, eu vou conseguir tudo de informação, porque às vezes não depende só de mim. Às vezes são informações que vão vir de outro setor, de outros departamentos, de outras pessoas, mas eu tenho sempre que me cercar de todas as informações possíveis. Porque no processo de decisão, eu posso errar, eu posso tomar a decisão menos acertada. Como que eu faço para diminuir a chance de errar? Tendo o maior número de informações possíveis. Porque aí eu vou saber qual é o impacto dessa situação, qual é o impacto dessa decisão, quem é que eu vou afetar, entendeu? Então, quando eu tenho uma informação sobre o todo, eu consigo ter uma decisão mais assertiva sobre aquele problema, sobre aquela situação, tá? Gerar soluções alternativas. Quando nós estamos num processo de ação, a gente tem que entender que ter plano A, B, C, D, E é importante. Porque às vezes no meio do processo você fala, nossa, mas não podia ter saído assim. Ou então você vai falar, não, eu precisava ter feito de outra forma. Essa decisão que eu tomei não foi a mais acertada. É você ter planos para trocar de imediato. Olha, não, eu tomei essa decisão, mas eu tô vendo aqui no plano de ação que eu deveria ter feito
talvez outra coisa, é já corrigir, é você já tomar iniciativa, é gerar soluções alternativas, é ter sempre planos para trocar o seu desempenho, tá? Avaliar e escolher a melhor alternativa. Então, eu já tenho tudo na minha cabeça esquematizado, eu já vi tudo que eu preciso fazer, já falei com todo mundo, já vi planos alternativos caso alguma coisa dê errado. Então, qual alternativa eu vou tomar? Qual plano eu vou seguir? Qual eu acho que é o mais acertado para aquela situação, para aquele momento, para aquele problema? O que eu posso fazer para resolver? E, por último, transformar a solução em ação. Então, aquilo que você identificou como melhor alternativa, colocar em prática. E, por último, a fase do controle, né? Avaliar os resultados. Aquilo que eu tomei de decisão ficou bem feito? Resolveu o meu problema? A decisão que eu tomei foi acertada ou não? Talvez eu deveria ter tomado outra decisão. O sim, o não, o talvez, né? A decisão envolve muita coisa, gente. Tomada de decisão, para quem está num cargo de liderança, para quem está num cargo onde você tem pessoas abaixo de você, nem sempre tomar decisão é fácil. É fácil você executar. Tomar decisão nem sempre é fácil, porque a tomada de decisão envolve você mexer na zona de conforto, às vezes, de outras pessoas. Tomada de decisão, às vezes, envolve você ter que tomar a iniciativa de falar isso não pode ser feito ou isso tem que ser feito assim. Tomada de decisão não é algo simples. Tomada de decisão é análise de fatos, análise de informações. É se cercar de tudo que você puder de informação para não tomar uma decisão errada. Decisões erradas às vezes geram custos para a empresa desnecessário, podem gerar problemas trabalhistas, podem gerar desvios de função, pode gerar funcionários desmotivados. Então, decisões incorretas trazem toda uma sequência de cadeias ruins depois, tá? Sabe o efeito dominó? Efeito dominó é isso, quando você toma uma decisão acertada, o efeito dominó acontece, tá? Quando você faz uma decisão incorreta, aquele efeito dominó não acontece, o processo não acontece normal em cadeia. E aí chega um momento que ele para, chega um momento que aquilo que deveria acontecer não acontece, tá? Então, cuidado, se vocês estão em cargos onde vocês lideram pessoas, onde vocês tomam decisões, não sejam injustos, avaliem sempre o que você pode ter de resultado com a sua decisão, se cerquem de todas as informações possíveis para tomar uma decisão, tá? Então, vale ressaltar também que nem sempre vai ser fácil, porque o ambiente onde você está tomando decisão, ele é de incerteza. O ambiente pode ser mutável. Então, hoje você está numa situação, você tomou uma decisão que você acreditava ser a mais acertada, mas mesmo assim ainda não deu um resultado legal, porque o ambiente é de incerteza, tudo pode mudar. Às vezes você estimou um valor, você vai gastar mais. Às vezes você estimou um tempo, vai gastar mais. Funcionários podem dar problema na hora da execução, ou então na hora de decidir, você decide mesmo algo que foi impensado ou mal pensado, tá? Então, tente escolher a alternativa que cause menos impacto ou a mais acertada para o momento. É isso que eu vou dizer sempre. Se você estiver agindo com ética, se você estiver calculando todos os possíveis erros, ouvindo todo mundo, conhecendo tudo sobre o que você está fazendo, você provavelmente vai ter a decisão mais acertada para o momento. Nem sempre ela vai agradar todo mundo e nem sempre ela vai ser 100% assertiva. Mas se você concorda comigo que se for 98% assertiva, ela já foi bem assertiva, porque num ambiente onde tudo muda, ter 98% de assertividade já é muita assertividade, tá? Então seja o mais assertivo possível dentro das suas decisões para gerar menos impactos possíveis, tá? Então, já que o administrador vai estar a todo momento tomando decisões, nem sempre ele vai estar ciente de problemas que vão estar acontecendo. Ele precisa muitas vezes ser alertado, tá? E nem sempre esse alerta vai vir de outras pessoas. Às vezes alertas acontecem, sabe aquela luz vermelha que aparece na nossa frente quando a gente fala assim, opa, tem algo errado? Nem sempre ele vai ser alertado por uma outra pessoa. O problema às vezes vai aparecer porque você vai se deparar com situações de alerta que você vai identificar e vai corrigir. Primeira situação que apresenta para o administrador que algo está errado.
Quando desviamos do padrão planejado, tá no meio da tarefa, fala, opa, isso aqui não era para estar acontecendo, isso aqui não está como eu planejei. Passo 2, quando pessoas trazem problemas dentro da tarefa, ou então reclamação de cliente, reclamação de fornecedor, produto que não deu certo, serviço que não aconteceu da forma correta. Então, problemas apresentados por terceiros, tá? Também são situações, problemas que mostram para o administrador que ele precisa tomar uma decisão. Desempenho do concorrente. O concorrente sempre é uma situação que causa alerta para o administrador, porque toda vez que seu concorrente tem um desempenho melhor, automaticamente você também precisa rever os seus processos para tomar decisões mais assertivas, também para melhorar o seu desempenho, tá? Pensa assim, o concorrente está na frente, você não pode ficar atrás dele, você tem que avaliar o que ele está fazendo bem feito para fazer igual, e aquilo que você faz de ruim ou que está fazendo mal feito, corrigir para superar a sua concorrência, tá? Então sempre o desempenho do concorrente é algo que alerta os administradores para um problema, algo que tem que ser corrigido da forma mais rápida possível. Se você perde tempo, seu concorrente ganha vantagem na sua frente, ganha mercado à sua frente, e você pode não conseguir voltar para o mercado novamente de forma satisfatória, tá? Então, se o processo de solução de problemas é um processo de tomada de decisão que a gente já falou, existem várias técnicas para solucionar problemas. E existem duas que eu vou falar aqui para vocês, que são 2 métodos que foram criados para a resolução de problemas. A gente já falou sobre um deles. E são métodos que os administradores têm que pensar muito bem para tomar, tá? Então, primeira forma de você tomar uma decisão bem avaliada foi criada por René Descartes, que é o plano cartesiano. O plano cartesiano é um método de formular perguntas e de obter respostas, tá? Quando você pergunta e você responde, você tá fazendo o quê? Coleta de informações. Eu não falei que para resolver problemas, para tomar decisões, você precisa ter o máximo de informações possíveis? Então, você vai fazer o plano cartesiano para tudo que você for tomar a decisão. Você vai fazer algumas perguntas, ou perguntas internas, ou pode colocar no papel mesmo. O que você tem que fazer? Por que você tem que fazer? Como você tem que fazer? Quando você tem que fazer? Quem vai fazer? Onde você vai fazer? Através dessas respostas, você vai conhecer o todo e vai ver os elementos que você precisa analisar para a tomada de decisão. O plano cartesiano tem esse nome de cartesiano porque foi criado por René Descartes e é um método de coleta de informações para a resolução de problemas, tá? Essa coleta de informações pode ser você procurando, fazendo busca, ou você pode estar conversando com outros departamentos, se for um processo que vai ser compartilhado entre vários departamentos. Então, o plano cartesiano é uma das formas de você obter informações para planejar o seu sistema decisório. Segunda forma de você ter coleta de informações: brainstorming. A gente já falou sobre a técnica de brainstorming lá no plano de negócios. O brainstorming serve tanto para marketing, para você conhecer o seu cliente, como serve também para você obter o maior número de informações possíveis para a resolução de um problema. Vai ser aquela chuva de ideias, vai ser aquela reunião. Nem sempre eu vou decidir algo sozinho. Se eu for decidir em grupo com a minha equipe, todo mundo vai dar ideia de como nós podemos fazer algo. Você já fez o plano cartesiano, já definiu toda a base do seu projeto. Através do brainstorming, toda a equipe vai poder palpitar, vai poder dar ideias de como nós vamos executar o plano de ação. E aí, através dessa chuva de ideias, todo mundo vai poder opinar. É aquilo que eu falei, não há certo ou errado na técnica do brainstorming. Existe, talvez, aquilo que vai se aproximar mais daquilo que você precisa fazer. Então, eu dei uma ideia que foi totalmente absurda, então ela vai ser descartada. A Joana deu uma ideia que vai ser ótima, ela tem tudo a ver com o problema que nós estamos tratando, com o foco da decisão que nós temos que tomar. Então, a ideia dela vai ser colocada em prática, tá? Então, ideias podem ser colocadas a todo momento na reunião do brainstorming. E aí, a que for mais viável é aquela que vai ser aplicada para gerar a solução para o problema em foco, tá?
A gente tem que pensar assim, na técnica do brainstorming, quanto mais ideias, melhores. Porque às vezes uma ideia muito absurda, trabalhada, pode virar uma boa ideia. Às vezes uma ideia muito boa, na hora que você vai colocar em prática, ela não é tão boa assim. Porque ela não considerou alguma coisa que a gente perdeu lá no planejamento, tá? Então a técnica do brainstorming é para afinar a todas as ideias possíveis e fazer elas ficarem viáveis para o problema que nós estamos enfrentando no momento. O problema ou a decisão que nós vamos tomar no momento, tá bom? Então são duas formas do administrador coletar informações para resolver e para tomar decisões, que é o plano cartesiano, e a segunda, técnica do brainstorming, tá bom? E é isso, pessoal, nós finalizamos o sistema decisorial, tá? Eu vou deixar uma atividade aqui para vocês. Façam a atividade, tá? A atividade é para fixação do nosso conteúdo. Para vocês poderem entender aquilo que foi passado, retomar a informação que foi passada. Se ficar alguma dúvida, o que pode acontecer, tirem comigo, tá? A atividade do chefe versus líder, eu tive respostas excelentes, eu tive atividades muito boas. Vou até colocar para vocês algumas sugestões das melhores que eu recebi, as mais completas, tá bom? Mas eu tive muita gente que não fez. E aí eu não sei se a pessoa não soube fazer, se a pessoa não entendeu o que tinha que fazer, mas eu também não fui procurada para isso, tá? Então, eu peço que vocês tenham essa consciência de que a atividade é para reforçar aquilo que nós estamos aprendendo aqui, tá? Eu não tenho interação pessoal com vocês na aula para levantar a mão, e é isso que talvez tá faltando e é o que a gente tá propondo se for para uma aula ao vivo, é vocês poderem, na hora que eu passar a explicação, já falar, professora, eu não compreendi, dá outro exemplo, professora, não ficou legal, me dá outro exemplo. Então, eu sei que talvez possa causar um impacto para vocês no primeiro momento, mas talvez seja bom para a gente sair dessa zona de conforto que nós estamos. Quando a gente entra numa zona de conforto, nem sempre é legal, tá? A zona de conforto é boa até o momento. Depois a gente precisa mexer na nossa zona de conforto para trazer resultado. E talvez a zona de conforto que nós precisamos mexer é sim vocês estarem participando mais da aula. Mais participação para aquilo que nós nos propusemos a fazer. Quando vocês procuraram a escola, vocês se propuseram a estudar. Eu, professor, estou aqui propondo que vocês conheçam. Mas eu preciso da outra parte também estar se propondo a fazer, tá bom? Então façam a nossa atividade de fixação. O sistema decisório é algo importante. Na semana que vem nós finalizamos esse capítulo, nós teremos uma revisão, eu vou fazer para vocês, a última aula vai ser o último capítulo, vou fazer perguntas de revisão, a última atividade vai ser um questionário de revisão e nós teremos a prova na semana seguinte, tá bom? E é isso, pessoal, fiquem com Deus, até a próxima aula.